A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E 60% dela está no Brasil. E durante séculos, a floresta foi vista como algo eterno, inesgotável, sempre verde, sempre úmida, sempre viva. Mas isso está mudando. E está mudando rápido. A Amazônia brasileira está morrendo. E não estou falando de projeção distante. Estou falando de transformação visível, mensurável, acontecendo agora. E quando a Amazônia morre, não é só problema da região norte. É problema do Brasil inteiro. E do clima global. Então vamos entender o que está acontecendo com a maior floresta tropical do planeta. Por que está acontecendo e, principalmente, o que pode acontecer se cruzarmos o ponto de não retorno. Porque os cientistas alertam que esse ponto pode estar muito mais perto do que imaginamos. Vamos começar pelos números concretos. Pelo que os satélites e os cientistas estão medindo. Desde o ano de 1970, a Amazônia brasileira perdeu aproximadamente 20% da sua cobertura florestal original. Isso significa cerca de 800 mil quilômetros quadrados desmatados. É uma área maior do que todo o estado de Minas Gerais, ou quase 3 vezes o tamanho da Itália. E o desmatamento não parou. Os dados do INPI, através do sistema PRODES que monitora por satélite, mostram que só entre 2019 e 2022 foram desmatados mais de 40 mil quilômetros quadrados. 40 mil, em apenas 4 anos. E 2023 mostrou uma redução, uma desaceleração. Mas os números ainda são altos. Ainda são milhares de quilômetros quadrados perdidos por ano. Mas desmatamento não é a única forma de degradação. Tem também a degradação por fogo, por seca, por extração seletiva de madeira. E o INPI estima que outros 15% a 20% da floresta estão degradados, mesmo sem ter sido completamente desmatados. As árvores morrendo, as florestas perdendo densidade, perdendo biodiversidade. Então, somando o desmatamento total com degradação, estamos falando de 35 a 40% da Amazônia brasileira afetada de alguma forma. E isso tem consequências. E tem outro dado alarmante. Os rios da Amazônia, o Rio Negro, em Manaus, atingiu em outubro de 2023 o nível mais baixo já registrado desde que as medições começaram em 1902. O rio estava 13,59 metros abaixo do nível normal, e comunidades ribeirinhas ficaram completamente isoladas, sem acesso, sem transporte, peixes morrendo e pessoas morrendo. E não foi só o Negro, o Solimões, o Madeira, o Tapajós, todos em níveis historicamente baixos. E isso não é normal, não é variação natural, é tendência, é mudança. E vamos falar de fogo, porque é algo que deveria ser impossível está acontecendo. A floresta amazônica, que é uma floresta úmida, está pegando fogo. E não são incêndios pequenos, são incêndios massivos. Em 2019, o mundo viu. Fotos da Amazônia em chamas circularam globalmente e chocaram. E em 2020 foi pior. E 2024 bateu novos recordes. Dados do INPI mostram que em 2024, até setembro, foram registrados mais de 120 mil focos de incêndio na Amazônia Legal. 120 mil, e muitos desses incêndios não são só em áreas já desmatadas. Estão adentrando a floresta, estão queimando floresta virgem. E por que isso está acontecendo? Floresta tropical não deveria pegar fogo. É úmida demais. As árvores têm muita água. O solo está sempre molhado. Fogo não se espalha. Mas a floresta está secando. As secas estão ficando mais longas e severas. E a floresta seca, ela vira combustível. E aí um fogo que começa em área desmatada se espalha para dentro da floresta e queima. E fogo, em floresta tropical, é devastador. Mata árvores centenárias, mata animais, destrói ecossistemas e libera o carbono. E muito carbono, que estava armazenado nas árvores. E vai para a atmosfera e acelera ainda mais o aquecimento global. E tem a fumaça. Em setembro e outubro de 2024, cidades inteiras da região norte ficaram cobertas por fumaça. Porto Velho, Rio Branco, ficaram entre as cidades com pior qualidade do ar do mundo. Pior do que Pequim. Pior do que Nova Delhi. E hospitais lotaram com problemas respiratórios. Agora vamos entender a ciência. Por que a maior floresta úmida do planeta está secando e pegando fogo? A razão principal é um ciclo vicioso. Um feedback loop. E funciona assim. Primeiro, o desmatamento. Quando você desmata uma área, você remove árvores. E árvores transpiram, liberam umidade para a atmosfera.
e essa umidade vira chuva. Então, menos árvore significa menos umidade, menos chuva. E menos chuva significa floresta mais seca. E floresta seca é mais vulnerável a fogo. E fogo mata mais árvores. E aí você tem menos árvores transpirando, e menos chuva, e mais seca. É um ciclo que se autoalimenta. E estudos publicados na revista Nature mostram que quando o desmatamento ultrapassa 20 a 25% da floresta original, esse ciclo pode se tornar irreversível. A floresta começa a secar por si mesma. Mesmo que você pare todo o desmatamento, a degradação continua. E a gente já está em 20% desmatados, e 35 a 40% afetados, incluindo degradação. Então podemos estar muito perto do ponto de não retorno. Ou talvez já tenhamos cruzado em algumas partes da Amazônia. E tem outro fator: aquecimento global. O aumento de temperatura global está afetando os padrões de chuva na Amazônia, está fazendo as secas ficarem mais longas e intensas. Está aumentando a temperatura da própria floresta. E floresta mais quente evapora mais água e seca mais rápido. Então, o aquecimento global, causado globalmente, está afetando a Amazônia localmente, e a Amazônia afetada afeta o clima global. É tudo interconectado. E agora vamos falar de um conceito crucial: ponto de não retorno, ou tipping point. É o ponto onde a degradação da floresta se torna irreversível, onde mesmo se você parar todo o desmatamento, a floresta continua morrendo, e eventualmente se transforma em savana. E não é teoria. É baseado em modelos científicos e em evidências históricas de outras florestas que colapsaram. O cientista Carlos Nobre, um dos maiores especialistas em Amazônia do Brasil, publicou em 2018 um estudo mostrando que o ponto de não retorno pode estar entre 20% e 25% de desmatamento. E considerando degradação adicional, pode ser ainda menos, e a gente está em 20% desmatados e 35 a 40% afetados. Então, dependendo de como você calcula, podemos já ter cruzado ou estar a centímetros de cruzar. E o que acontece se cruzarmos? A floresta começa um processo de savanização. Partes da Amazônia, principalmente no sul e sudeste, começam a virar savana, cerrado e, eventualmente, em cenários mais extremos, até áreas semiáridas. E quanto da floresta seria perdida? Estudos projetam que entre 30% e 60% da Amazônia pode se transformar em savana até o final do século, se as tendências atuais continuarem. E isso não é reversível em escala humana de tempo. Uma floresta que levou milhões de anos para se formar não volta em décadas, não volta em séculos. Pode não voltar nunca. E vamos falar dos rios, porque a Amazônia não é só floresta. É a maior bacia hidrográfica do mundo. É o rio Amazonas e seus milhares de afluentes. E esses rios estão mudando. O rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico cerca de 200 mil metros cúbicos de água por segundo. É 20% de toda a água doce que entra nos oceanos do planeta. 200 mil metros cúbicos por segundo. Mas a vazão está diminuindo. Dados de estações de medição mostram que nos últimos 30 anos, a vazão do Amazonas caiu cerca de 5 a 8%. Pode parecer pouco, mas é uma quantidade gigantesca de água. E os afluentes menores estão sofrendo ainda mais. O Rio Negro, que já mencionei, teve redução de 15 a 20% na vazão média nas últimas décadas. E por que isso está acontecendo? Porque menos floresta significa menos transpiração, menos umidade, menos chuva. E menos chuva significa menos água nos rios. E isso tem impactos práticos enormes. A Amazônia depende dos rios para transporte, para comida, para comunicação. Não tem estradas conectando tudo. São os rios que funcionam como estradas. E quando os rios secam, comunidades ficam isoladas. Em 2023, durante a seca severa, mais de 500 mil pessoas ficaram sem acesso a suprimentos, sem conseguir receber comida, sem conseguir vender produtos, completamente isoladas. E teve impacto na biodiversidade. Milhões de peixes morreram. Botos, os golfinhos de água doce, morreram aos milhares. Lagos que sempre tiveram água secaram completamente. E espécies inteiras podem ter sido extintas localmente. E agora vamos falar de como a Amazônia afeta o Brasil inteiro. Não só a região norte, todo o país. A Amazônia funciona como uma bomba de umidade gigantesca. As árvores transpiram e liberam para a atmosfera algo entre 15 e 20 bilhões de toneladas de água por dia. E essa umidade é transportada pelos ventos e forma o que os cientistas chamam de rios voadores. Correntes de umidade aérea que viajam da Amazônia
para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E esses rios voadores são responsáveis por grande parte da chuva nessas regiões, especialmente na época de plantio. Sem essa umidade da Amazônia, o regime de chuvas do centro-oeste e sudeste muda completamente. E estudos mostram que o desmatamento da Amazônia já está reduzindo a quantidade de umidade que chega ao centro-oeste e sudeste. E isso está contribuindo para secas severas nessas regiões. Então, quando você vê crise hídrica em São Paulo, parte da causa está a 2.000 quilômetros de distância. Na Amazônia sendo desmatada, tudo está conectado. E se a Amazônia colapsar, se virar uma savana, o regime de chuvas do Brasil inteiro muda. A agricultura do centro-oeste, que alimenta o país e exporta para o mundo, pode se tornar inviável. As cidades do sudeste podem enfrentar crises hídricas permanentes. Então salvar a Amazônia não é só questão ambiental. É questão de segurança hídrica, de segurança alimentar, de sobrevivência econômica do Brasil. E a Amazônia não afeta só o Brasil. Afeta o clima global. A floresta amazônica armazena entre 150 e 200 bilhões de toneladas de carbono. Isso é o equivalente a cerca de 15 a 20 anos de emissões globais de CO2. Está tudo estocado nas árvores, no solo, na biomassa. E quando a floresta é desmatada ou queimada, esse carbono é liberado e vai para a atmosfera como CO2. E acelera o aquecimento global. E tem outro papel crucial. A floresta absorve CO2. Funciona como um sumidouro de carbono. Estima-se que a Amazônia, quando saudável, absorve uma média de 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Mas estudos recentes mostram algo alarmante. Partes da Amazônia, principalmente no leste, nas áreas mais desmatadas e degradadas, já não são mais sumidouros de carbono. São fontes, estão liberando mais carbono do que absorvem. Um estudo publicado na Nature em 2021 mostrou que, entre 2010 e 2018, partes da Amazônia liberaram mais carbono do que absorveram. A floresta virou emissora líquida. E se a tendência continuar, se a degradação avançar, a Amazônia inteira pode virar emissora. E aí, em vez de ajudar a frear o aquecimento global, vai acelerar. Então o colapso da Amazônia não é problema regional, é problema global. Afeta metas climáticas internacionais. Afeta a capacidade do mundo de limitar o aquecimento global a 1,5 ou 2 graus. E vamos falar de vida. Porque a Amazônia não é só carbono e água, é biodiversidade. É vida. A Amazônia abriga aproximadamente 10% de toda a biodiversidade do planeta. São milhões de espécies, muitas ainda nem catalogadas, nem descritas pela ciência. E quando você desmata, quando você queima, quando você degrada, você mata espécies. E muitas dessas espécies são endêmicas. Só existem ali, e se morrem ali, morrem para sempre. Extinção. E já está acontecendo. Estudos estimam que dezenas, talvez centenas de espécies já foram extintas, devido ao desmatamento. E centenas ou milhares estão criticamente ameaçadas. E não estamos falando só de plantas e insetos. Estamos falando de mamíferos, de aves, de répteis, dos anfíbios e dos peixes. E tem impacto humano direto. Povos indígenas que vivem na floresta há milênios estão perdendo territórios, perdendo os recursos, perdendo a cultura, e tem cerca de 400 povos indígenas diferentes na Amazônia brasileira, com línguas únicas, com culturas únicas, conhecimento sobre a floresta que a ciência moderna está apenas começando a entender. E quando esses povos são expulsos, quando a floresta morre, esse conhecimento morre com ela, e é perda irreparável. E tem impactos diretos na saúde pública. A fumaça dos incêndios que mencionei antes causa problemas respiratórios severos. Em 2024, durante o pico dos incêndios, internações por problemas respiratórios aumentaram 300% em algumas cidades da região norte. E não é só respiratório. A fumaça aumenta risco de doenças cardiovasculares, de acidente vascular cerebral, de câncer de pulmão a longo prazo. E tem as doenças emergentes. Desmatamento coloca humanos em contato com animais e ecossistemas que antes eram isolados. E isso aumenta o risco de zoonoses, doenças que pulam de animais para humanos. A maioria das doenças emergentes das últimas décadas veio de áreas de desmatamento tropical. Ebola, vírus de imunodeficiência humana, vários vírus respiratórios. E a Amazônia tem potencial para ser origem de novas pandemias. Mas nem tudo é só colapso e catástrofe. Tem ações sendo tomadas. Tem tentativas de reverter a degradação. O desmatamento foi reduzido significativamente em 2023,
e 2024, comparado com 2019 a 2022. Ações de fiscalização aumentaram, áreas protegidas foram ampliadas, e houve compromisso político de reduzir desmatamento a zero até 2030. E tem projetos de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas. Não em escala suficiente ainda, mas começando. E tem o papel das terras indígenas. Dados mostram que terras indígenas demarcadas e protegidas têm índices de desmatamento 10 a 20 vezes menores do que áreas sem proteção. Então, proteger territórios indígenas é proteger a floresta. E tem iniciativas de bioeconomia, de uso sustentável da floresta, produção de açaí, de castanha, de óleos, de produtos que geram renda sem desmatar. E isso está crescendo. Mas a grande questão é escala e velocidade. Está sendo feito rápido o suficiente? Está sendo feito em escala suficiente para evitar o ponto de não retorno? E vamos falar de custo econômico, social, ambiental. Se a Amazônia colapsar, se virar uma savana, o custo para o Brasil é incalculável. Literalmente. Porque não é só perda de floresta, é mudança climática regional, é colapso de agricultura, é crise hídrica nacional, é refugiados climáticos em massa, é extinção de biodiversidade, é perda de conhecimento milenar. Um estudo tentou calcular o valor econômico dos serviços ecossistêmicos da Amazônia, regulação climática, produção de chuva, armazenamento de carbono, biodiversidade, e chegou em valores na casa de trilhões de dólares. Trilhões. E o custo de proteger, de plantar e de fiscalizar é uma fração disso. Apenas dezenas de bilhões, e não trilhões. Então, de forma econômica e calculista, proteger a Amazônia faz sentido absoluto. Mas economias não funcionam só com matemática. Funcionam com decisões políticas, com pressão de curto prazo, com interesses conflitantes. E o que aprendemos com o que está acontecendo na Amazônia? Primeiro, que pontos de não retorno são reais. Não são teoria abstrata. São limites físicos que sistemas naturais têm. E quando cruzamos, não há volta. Segundo, que tudo está conectado. A Amazônia afeta o Sudeste. Afeta clima global. Não existe impacto local isolado em sistemas planetários. Terceiro, que prevenir é infinitamente mais barato que remediar. Proteger floresta em pé é muito mais barato do que tentar reflorestar depois. E algumas coisas, uma vez perdidas, não tem como recuperar. Quarto, que a janela de ação está se fechando. Cada ano de desmatamento nos aproxima do ponto de não retorno. E em algum momento, pode ser tarde demais. E quinto, que a Amazônia não é questão ambiental só. É questão de sobrevivência do Brasil. E em escala menor, mas significativa, do planeta. A Amazônia está morrendo. Não no futuro, mas agora, 20% desmatados, 40% degradados, rios secando, incêndios massivos, espécies se extinguindo, e podemos estar a passos do ponto de não retorno. E se cruzarmos esse ponto, a maior floresta tropical do mundo se transforma em savana, e as consequências são globais, para o clima, para a água, para a biodiversidade, para nós. Mas ainda há tempo. Ainda é possível reverter, mas exige ação, e urgente, de forma massiva e coordenada, porque perder a Amazônia não é perder uma floresta, é perder um regulador climático global. É perder a segurança hídrica do Brasil. É perder trilhões em serviços ecossistêmicos. E perder a chance de limitar o aquecimento global. No próximo episódio, o último da série, vamos para o Centro-Oeste. E vamos ver o que está acontecendo com o celeiro do Brasil, com a região que alimenta o país e exporta para o mundo. E como a crise climática está ameaçando a produção de alimentos em escala nacional,